Salve, salve meus queridos alunos, bem-vindo a mais uma videoaula. A gente entra num assunto muito legal, né? Que são os mosaicos, o fragmento, né? A arte dos fragmentos. A gente vai entender um pouquinho ali, depois eu vou deixar na descrição uma prática de como a gente trabalha com pouco material, com pouco recurso, com papel mesmo, né? Mas vamos lá, vamos entender um pouco sobre o mosaico na história, né? A primeira ideia do mosaico ali é paciência. Por que paciência, né? É essencial para a confecção de um mosaico, né? Pois ele vai sendo formado de junções de pequenos pedaços. Esses pedaços são chamados de tesselas e podem ser feitos de diversos materiais: vidro, pedra, papel, e assim por diante. Quanto menores, né, são as tesselas, os pedacinhos ali, melhor ainda. Só que quanto menor, mais difícil fica, né, mais complexo fica, né? Porque a gente, na verdade, está montando uma imagem ali como se fosse um quebra-cabeça. Só que quebra-cabeça, as imagens tem que encaixar. O mosaico também, mas o mosaico é mais livre, mais desprovido dessa ideia de que as peças têm que se encaixar. Tradicionalmente, as tesselas são feitas de materiais que não alteram ao longo do tempo. Era outra coisa legal que o pessoal do mosaico na Idade Média e na Grécia faziam. Esse material resistia ao tempo. Se fosse papel, imagina, ou uma pintura, né, talvez nem estaria hoje aí. Mas com um caco de vidro ou pedra, né, elas conseguem sobreviver ao longo do tempo ali, né? O mosaico como forma de artesanato é uma outra coisa, é um estudo que eu vou deixar mais para frente aí no link para vocês, dessa coisa da arte ser artesanato ou do artesanato ser artístico. Claro que o artesanato é arte também, claro que é, né? Mas como forma de arte, o mosaico ele possibilita essa busca de alternativos, né? Por exemplo, agora na nossa atualidade a gente tem o compact disc, o CD, né, que não é tão mais na atualidade, acabou ficando no passado, né? Mas a gente pode recortar aquele espelhinho, né, e pode fazer uma ideia de mosaico, miçanga, né, para fazer também uma mandala, também dá certo, né, bolinhas de gude, né, incrível que pareça, bolinhas de gude também, e outros materiais que a gente consegue, aí, espelho, por exemplo, tem até uma imagem aí descrita aí. Vamos lá, a arte do mosaico também era ligada muito à arquitetura, na parede de uma igreja ou fachada de um prédio. Outra ideia legal, nem sempre o mosaico apresenta uma figura ou um desenho. Ela pode estar conectada numa figura geométrica ou num abstrato. E esse tipo de mosaico é muito explorado no Brasil. Na década de 1950 era comum entre os artistas trabalharem com arquitetos, como o caso de Paulo Werneck, responsável pelo mosaico da fachada da igreja de São Francisco de Assis, mais conhecido como a Igreja da Pampulha, em Belo Horizonte, Minas Gerais, trabalhando junto com o arquiteto Oscar Niemeyer, né, e o pintor Cândido Portinari. Werneck fez um painel abstrato com muitas pastilhas de vidro, ou as tesselas de vidro, né? Apesar de seu valor artístico-cultural, sofreu ao longo dos anos, os trabalhos dele sofreu com a falta de manutenção e a conservação adequada. O mosaico na antiguidade, a precisão ao ser de quando surgiu a gente não tem. Claro que tem ali algumas ideias já descritas da época grega, já se usavam alguns murais no chão também, de alguns templos, né? Mas foi ali no período bizantino onde foi muito mais explorado a ideia dos mosaicos, trabalhando com a imagem do rei, né, do imperador, né, geralmente acompanhada de sua esposa ou da figura de Maria, e da figura do Papa, que representava a figura de Jesus, e a figura do próprio rei segurando um pão, que ele tinha que ser bondoso com o povo, né? Agora vamos lá. 2600 a.C.,
já foi descoberto algumas peças de mosaico com pedras de arenito e aquele lazuli, que é uma pedra, trabalhava, a figura era montada numa pedra e depois ia montando tudo junto com as pedrinhas compondo a imagem. Agora na região ali da Macedônia, na cidade de Pela, localizada ali, outro mosaico montado como um piso. Olha que interessante, umas pedras redondas ali. Aí ele já data, na era grega, de 375 a.C. O detalhe do mosaico, a caça do leão, pela Macedônia. Agora os mosaicos gregos e os mosaicos romanos torna um pouco difícil de diferenciar, porque eles trazem no conceito deles ali uma mistura de seres alados da mitologia, claro, do que Roma Antiga tinha como objetivo ali, que se acreditava por conta do politeísmo, tinha aquela fusão. Já na Roma cristã, já atravessando aquelas fases ali do paleocristão, o bizantino, o romênico e o gótico, foi na fase bizantina que Bizâncio, com a liberação ali de Constantino, da liberação da religião cristã, o mosaico foi mais explorado, com aquelas imagens que eu falei anteriormente aí no nosso vídeo. Além das paredes, os mosaicos bizantinos também tinham um teto muito bem trabalhado, as cúpulas das igrejas, muito bem trabalhado. A intenção era que ao olhar para cima você estaria olhando para o seu superior, que seria o Deus dos cristãos, e aquela coisa do apreciar também a grandeza das próprias imagens, como a gente tem aí na descrição também, do Santo Apolinário, que é uma figura do próprio Jesus, acompanhado com 4 anjos, fica na cidade de Ravenna, na Itália, no ano 500. Essa imagem foi totalmente trabalhada em mosaico e fica na cúpula dessa igreja. O mosaico agora em outras culturas, por exemplo, ali nos edifícios e mesquitas, o mosaico islâmico, ele também tem a ideia da montagem das pedras, porém a pedra é muito mais trabalhada, como se fosse realmente o quebra-cabeça, montando as peças ali até se encaixar também. E na América Central a gente tem aquela serpente de 2 cabeças que foi encontrada no México, do período pré-colombiano, e essa serpente foi totalmente feita com pecinhas bem pequenas. Agora a técnica do mosaico hoje, voltada para a arquitetura, para a arte em si, mas sim para o artesanato. As tesselas, cortadas ali com materiais alternativos, são organizadas, dependendo da sua base, se for uma madeira ou até uma base de cerâmica mesmo, ou um mural. Ela é desenhada primeiro a lápis e o artista começa a compor pedra por pedra. Quando é aquela base de cerâmica, aí sim eles usam um cimento, aquela cola de cimento, aquele cimento branco, o rejunte, e formando, claro, o ideal que é o mosaico. A gente termina aqui a nossa ideia do mosaico. Espero que tenha gostado. Até a próxima. E fica... Oh, meu Pai eterno! Encerramos agora, a nossa aula aqui do mosaico. Bom, encerramos aqui nossa aula do